Olá, povo de Deus, paz e graça de Cristo Jesus, seja com todos os irmãos. Para todos aqueles que me acompanham, Deus abençoe a todos e quero desejar boas-vindas para todos os novos inscritos. E aqueles que não se subscreveram, vão se subscrever em nome de Jesus Cristo, de modo que nós possamos crescer e alcançar almas para Cristo Jesus. Daqui fala o missionário Antônio Machado. Então estou aqui para cumprir o prometido de poder contar a segunda parte do meu testemunho. Então essa é a parte 2 do testemunho do missionário Antônio Machado. Bem, na realidade, o missionário Antônio Machado é o que ele é hoje pela graça e a misericórdia de Deus. O missionário Antônio Machado não nasceu crente, o missionário não nasceu missionário, mas ele foi ungido desde o ventre de sua mãe. Então, antes que o missionário se formasse no ventre de sua mãe, Deus já lhe ungiu e já lhe consagrou. No ano de 2019, o missionário foi batizado. Eu fui batizado pelas águas. Isso na igreja Missão Profética. Mas hoje eu já não me encontro na igreja Missão Profética. Hoje eu me encontro num novo ministério na qual o missionário lidera como segundo homem, como vice-pastor. Depois de eu ser batizado em 2019, Cristo começou a trabalhar fortemente comigo, Então eu passei como intercessor do ministério. Então eu fui intercessor, mas antes de ser intercessor, eu já fui protocolo, já estive na porta da igreja a protocolar. Então não despreze cada detalhe da sua vida na obra de Deus. Se você vai passar por fase. Se você onde você está agora não vai te definir. Se você foi chamado como grande homem de Deus, não importa aonde você vai começar. Se é fazer limpeza na igreja, se é protocolar e tantos outros tipos de serviço na obra de Deus. Acredite e tenha a coragem de fazer a oportunidade que você tem de fazer na obra de Deus. Então eu comecei no protocolo, fui convidado pelo missionário Bartolomeu para fazer parte do grupo de intercessão. Aí no grupo de intercessão eu fui me destacando e depois eu passei como líder da intercessão. Fui indo me destacando, comecei a pregar. Lembro muito bem a minha primeira mensagem em 2019. Eu preguei sobre a mensagem da cruz, a função do crucificado. É isso que eu preguei. E eu fui me destacando na pregação, Deus fazendo muita graça. Então eu passei como líder da juventude. E Deus me usando, me fortalecendo, sabes? Eu pregava muito sobre santidade. Muito, mas muito mesmo sobre santidade. Parecia que eu não pecava, parecia que eu não cometia
E quando eu visse que alguém cometeu, eu olhava como se fosse como se fosse o pior pecador e eu sentia nojo daquela mesma pessoa. Mas hoje já não é assim, o missionário cresceu bastante e agora o missionário encara as coisas de uma maneira diferente, né? Assim como Jesus fez com a mulher adúltera, agindo na sabedoria e no conhecimento de Cristo Jesus, não condenando, não julgando. Então o missionário foi alguém de muito propósito. Eu fazia muito propósito na minha vida. Em 2019 eu comecei com muitos, mas muitos propósitos. Eu fazia vigias na igreja, sozinho. Eu passava a noite na igreja. Ainda era muito pequeno na fé, muito pequeno na fé. E aquelas noites me fizeram bem, me fizeram bem. Porque eu aí comecei a perder o medo. Comecei a perder o medo porque eu tinha visitas das trevas às madrugadas na igreja e aquilo era muito combate. Combate, você passando noite na igreja, pessoas a te aparecerem na madrugada, disserem que vamos te matar, vamos te bater, você está a estragar o nosso plano. Você está a passar aqui a noite na igreja para quê? Estás a impedir o nosso trabalho contra esta igreja. E lutando no espírito contra essas pessoas. Mas Deus nunca me deixou perder nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhuma luta. Deus sempre foi o advogado fiel e Ele continua sendo meu advogado fiel, me defendendo de qualquer injustiça, de qualquer obra do inimigo contra a minha vida. Então eu fui crescendo. Eu fazia muitos propósitos de jejum. Eu jejuava muito das 0 até as 18 horas, sem comer, sem beber nada. Enquanto muitos comiam e bebiam, ninguém sabia que todos os cultos de domingo eu estava de jejum. Todos, depois do culto terminar, todos iam para as suas casas, mas eu continuava na igreja porque tinha que fechar o jejum às 18 horas. E era sempre assim. Eu fazia muitos propósitos e aqueles propósitos foram sementes que eu fui semeando e eu me destacava sempre no meio de entre os irmãos e as pessoas olhavam e admiravam e diziam: o que é que se passa? O que é que o missionário faz? O que é que o irmão Machado tem feito para se destacar assim, tanto na palavra como no poder em Cristo Jesus? E Deus começou a me usar muito, mas muito cedo mesmo. Eu era alguém de que na oração, se a minha voz não ficasse ronca, eu não orei, irmão. Eu orava das 0 até as 5 horas. Orava das 0 até as 4 horas. E eu meditava muito mesmo, muito. Porque a palavra me ajudou muito. É com a palavra que eu comecei a abandonar várias coisas. Então eu meditava. Calhou que era no meu primeiro ano da faculdade. No meu primeiro ano da faculdade foi muito difícil para mim porque a princípio eu levava uma vida depravada e eu estava no caminho da escravidão, que é no caminho do mundanismo, o caminho da perdição, o caminho dos padrões da juventude atual. E quando eu fui mostrando um novo Machado, um novo homem para os meus colegas, foi muito desafiante. Tanto é que eu comecei a levar a Bíblia na escola
E na hora do recreio, na hora do intervalo, eu não saía fora, eu passava tempo a meditar, tempo a meditar, tempo a meditar, 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 porque eu sentia que Deus falava muito profundo comigo na meditação. E eu fui deixando coisas, largando coisas que não agradavam a Deus por intermédio da sua palavra. E eu fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Depois comecei a fazer propósito de jejum de 3 dias, 2 dias sem comer, sem beber nada. E eu parecia feito um louco, amado irmão. Eu não queria saber de nada, não queria saber de mulher, não queria saber de varoa nenhuma, amados. Quando eu me converti, eu fiquei 3 anos sem entrar no relacionamento com uma mulher. 3 anos, não queria saber de mulher. 3 anos sem me importar com mulher. Eu só queria Jesus. Só queria Jesus, só queria me entregar. Só queria mais de Deus, só queria crescer com Deus. Olha, eu só queria crescer com Deus. Só queria Jesus, só queria navegar no oceano do Espírito. Eu só queria Jesus. Eu só queria ser semelhante a Jesus, me parecer como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, vestir como Jesus, olhar como Jesus, pensar como Jesus, ouvir como Jesus, servir como Jesus, fazer como Jesus. Então eu me apartei 3 anos da internet, 3 anos sem internet, 3 anos sem rede social, sem WhatsApp, 3 anos sem muita coisa, distante de muita coisa, porque foi um ano de renúncia para mim, um ano de muita entrega no meu primeiro ano. E isso me ajudou muito, sem saber que eu estava a semear grandes coisas, que depois eu fui colhendo depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Amado, eu orava muito. Eu não tinha madrugada que eu não me levantava para orar. Eu me levantava para orar todas as madrugadas. Me levantava para meditar todas as madrugadas. Eu meditava das 0 até as 2 horas. Meditava das 0 até as 3 horas. Amado, eu acabava o livro. Eu acabava toda a Bíblia de Gênesis até Apocalipse em 3 meses. Tudo isso com dedicação, amado. E eu assistia muito à pregação. Eu assistia muito o pastor Eliseu Rodrigues, pastor do Brasil. Foi um pastor que as suas mensagens me ajudaram muito a desenvolver no meu ministério. E eu só queria saber de Jesus. Só queria viver para Jesus. Eu já não me importava mais com a vida social, não me importava com a vida acadêmica, não me importava com a vida financeira, não me importava com a vida sentimental. Irmão, eu estava no meu primeiro amor com Cristo Jesus e nada poderia combater contra o meu primeiro amor com Cristo Jesus. E eu não deixava que nada poderia atrapalhar no meu amor com Jesus. Não permitia nada. Tudo era bonito,
Tudo era tão lindo. Tudo era bonito, tudo era tão lindo. Tão lindo. Porque eu não queria saber de nada. Somente queria saber de Jesus. Então, sendo assim, passaram a me fazer convite em muitas igrejas para pregar, muitas igrejas para adorar, convites para pregar, convites para adorar em muitas igrejas. Eu comecei a profetizar tão cedo, comecei a libertar tão cedo e me faziam muitos convites para se mover na libertação em vigílias de igrejas diferentes, se mover no ramo profético em vigílias, em tardes de adoração de igrejas diferentes. E eu fui indo crescendo tão rápido que eu me despertei também tão cedo. Depois eu tive que ter muito cuidado, muita cautela e parei de ir pregar em muitas igrejas, porque todo cuidado é pouco e eu tinha que me isolar, tinha que me esconder. Então, sendo assim, 2019, na escola eu era imbatível, era implacável. Na escola para mim tudo era Bíblia, tudo era Jesus, tudo era oração. Chegava tempo que eu já nem estudava mais. Era só orar. Trabalhos escolares eu já não estudava mais. Era só orar. Olha, eu estava numa flor do Evangelho que sou Jesus Cristo. Tempo de prova eu já nem estudava, ia ao monte, passar lá 3 dias, 2 dias, 1 dia a orar em vez de estudar. Eu fui um jovem no meu primeiro amor que eu não queria saber de nada fora da palavra de Deus. Só queria Jesus. Eu comecei a pregar na universidade, comecei a pregar em meus colegas, comecei a profetizar, comecei a curar na universidade. Chegava tempo que as pessoas é quem me chamavam, os colegas é quem me chamavam, porque eles já sabiam quem eu era, afinal de contas, em Cristo Jesus. Os professores me pediam ajuda, no caso de oração, pediam para lhe convidar para ir ao monte, a orar pelas suas vidas, porque as suas vidas não andavam bem. É muita coisa. Então, tudo isso foi indo, fazendo parte do meu crescimento. Até que no ano de 2021, eu fui consagrado como missionário. E as coisas nunca mais foram as mesmas. O nível espiritual também mudou. O nível de discernimento, o nível da sabedoria, do conhecimento, da graça mudou. Só que aí também já era mais crescido, já estava crescido. E passei já a me importar, né,
com a vida social, sentimental, a vida acadêmica e a vida financeira. Tanto é que depois da minha consagração, eu tinha necessidade de arranjar um emprego e começar a trabalhar. Eu fui indo batendo portas e Deus abriu portas e comecei a trabalhar, mas nem com isso atrapalhou no meu relacionamento com Deus, no meu compromisso com a obra de Deus. Trabalho, igreja. E depois tive necessidade de arranjar uma varoa ou de ter uma varoa perto. E entrei em um relacionamento e passei a me organizar socialmente, né? Socialmente, porque na medida que nós vamos crescendo, nós vamos dando conta das coisas e despertar a cada vez mais, porque na realidade a vida não é só oração, a vida não é só jejum, a vida não é só evangelismo. E nós somos humanos e estamos ligados com o social, né? Então, entendi que um homem deve trabalhar para poder então comer do suor do seu trabalho, para poder pagar as suas contas e para poder sustentar a sua família. Então, depois disso eu comecei a entender as coisas de uma maneira diferente. E nada que eu conquistava, que eu alcançava, na medida que eu ia despertando, nada disso me atrapalhava ou me tirava da presença de Deus, nada, porque o meu foco sempre foi Jesus Cristo, o meu alvo sempre foi Jesus, e até os dias de hoje tenho Jesus Cristo como alvo. E no ano de 2022, eu tive uma nova versão de mim. Comecei a fazer obras solidárias ou atividades solidárias. Criei uma associação de grupo de jovens solidários na qual angariávamos fundos para poder então comprar alimentos perecíveis, né? Para poder doar e praticar a ação de caridade. Saíamos nas ruas com o grupo de jovens que eu lidero e entregávamos donativos, roupas, cortávamos cabelo em crianças de ruas, trançávamos crianças de rua, dávamos banho, cortávamos as unhas de crianças de rua, para tratar da higiene de crianças de ruas. E orávamos com ele, adorávamos com ele, brincávamos com ele e depois então dávamos de comer essas crianças, né? Porque o evangelho não se consiste só em pregar a palavra, mas também dar de comer e de beber a quem tem fome e sede e ajudar
a sustentar as necessidades de quem precisa. Assim como o exemplo de Jesus Cristo, né? Pregava o evangelho quando a multidão tinha fome, multiplicou os pães e os peixes e deu à multidão. Porque, consoante o tempo, nós entendemos que o evangelho não é só pregar a palavra. Não, o evangelho também é dar, partilhar o que você tem com aquele que necessita. E comecei a praticar estas obras. E praticando estas obras, Deus se sentia feliz. E Deus aprovava este meu trabalho. E com isso Ele foi me honrando, foi me abençoando. E as coisas iam mudando a cada dia, né? Iam mudando a cada dia. Iam mudando a cada dia. E comecei a realizar tardes de adoração, tardes de louvor, programas de evangelismo, fazendo missões em casa de cada ovelhas. Eu fazia missões em casa de cada ovelhas. Se são 100 ovelhas dentro da igreja, então nós vamos passar em casa das 100 ovelhas. Se são 200 ovelhas, vamos passar em casa de 200 ovelhas. E é isso que eu fazia, né? Fazia com alguns jovens que eu selecionava dentro da igreja, que Deus aprovava, e orávamos, deixávamos a bênção, e ajudávamos naquilo também que eles necessitavam, no que toca a vida social. E esse é o missionário Machado, né? Fazendo então a obra de Deus, porque a obra de Deus não se consiste só em estar dentro de uma igreja, esperar os dias de culto, terça, quinta ou domingo, para poder então transmitir a palavra. Não. Deus vai indo te orientando coisas. Então Deus foi me orientando muitas atividades fora da igreja, a não se limitar só na igreja. E depois eu comecei a fazer missões fora da minha cidade, fora da província em que eu me encontrava. E eu fui fazendo missões, já fui para a província do Benguela, Mochico, pregando o evangelho. E lembro-me que eu fiz um mês na província do Mochico, fazendo missões, ajudando o povo do Mochico a levantar os caídos e a libertar os presos. E atrair homens, jovens, mamães para Cristo Jesus. Foi muito, mas muito bonito. Muito bonito. Muito bonito fazendo missões para a honra e glória de Deus. E hoje o missionário venceu o mundo. Hoje eu posso dizer que eu venci o mundo. Hoje eu posso dizer que eu venci o mundo porque eu nunca me desviei da presença. Nunca decidi abandonar a fé cristã. Nunca decidi abandonar Jesus. Não que eu não tenha dificuldade ou padecendo, tendo aflições. Eu tenho tudo isso, mas nem aflições, nem dificuldades, nem peste, nem mortandade, nem perseguições, nem tribulações, nem injúrias
me separaram e nem vão me separar do amor de Cristo Jesus. Hoje eu digo que sou um vencedor porque eu fui muito perseguido durante todo esse percurso, desde 2019 até 2024. Eu fui muito perseguido, mas muito perseguido perseguidos, mas não destruído. Nunca fui destruído. Nunca fui destruído. E nunca serei destruído porque Cristo vive em mim e aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Nunca serei destruído porque Cristo é a minha rocha. Cristo é o meu alicerce. Cristo é a minha base. Cristo é o meu sustento. Cristo é a minha força. E Cristo é o meu Deus. Então, hoje, auxilio como vice-pastor de um novo ministério, uma nova obra que Deus me concedeu. E até o momento continuamos firmes na presença de Deus. E no ano passado, 2023, Deus me visitou, porque eu sempre tive desejo de pregar para o mundo inteiro. Eu disse, Deus, eu quero pregar para o mundo inteiro. Eu quero viajar para o mundo pregar a Tua palavra. E não tenho oportunidade agora para pregar a Tua palavra. Mas, Senhor, dê-me uma oportunidade, uma possibilidade, um meio para que eu possa pregar para o mundo inteiro. E Deus me visitou e me direcionou no YouTube, de modo que eu criasse um canal no YouTube para pregar para o mundo inteiro, já que no momento ainda não há possibilidade, porque Deus me disse, filho, usa o que você tem, não espera ter tudo para começar a fazer. Usa o que você tem. Usa o que você tem. Então, abrimos o canal no YouTube e pela graça de Deus, Deus tem feito graça neste canal. Se bem que ultimamente tenho estado muito ausente, mas estamos sempre a levar em consideração a grande oportunidade que Deus me concedeu de abrir um canal para pregar para todo mundo a partir do YouTube, né? E até o momento Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é comigo. Então, essa é a pequena trajetória que eu pude contar para vocês de lá para cá até o ano corrente, 2024. Então o missionário Machado se encontra firme, forte na presença de Deus, preparado, disponível para pregar a boa nova, para pregar a boa nova, para pregar a boa nova. Então, você que vai ouvir esse testemunho, esse pequeno testemunho, eu peço a Deus que tu possas ser edificado e fortalecido através deste testemunho e que tu possas perseverar na sã doutrina e na presença de Deus. Nunca se desvie da presença de Deus. Não vende a tua alma, a tua graça, o teu dom para o diabo Satanás. Satanás não tem nada para te oferecer. Tudo que Satanás tem para te oferecer, Deus já te deu. Tu só precisa esperar o momento certo, o tempo certo, porque há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia.
O teu tempo vai chegar, o teu momento vai chegar. Espera em Deus, aguenta em Deus. Não se apressa, não se desvia. Não vai em casas escuras, não vem em casa de quimbanda. Não vai procurar pastores de fora para te impactar, para te dar poder. Espera em Deus, aguenta em Deus. Se santifica em casa, prega a verdade. Anda na santidade. Não faz muitos amigos pastores. Não se desvie da verdade. Jesus Cristo está a voltar. Jesus Cristo está à porta. Então, esse é o pequeno testemunho que eu tive para passar, né? Muitos dos que estão lá inscritos, dos que estão inscritos no meu canal, depois de eu ter enviado ou postado o meu testemunho, então muitos ficaram curiosos ao ouvir o testemunho parte 2. Se bem que aqui não desenvolvi muito, mas acredito que vai ajudar muita gente. Para muitos que começaram e muitos que estão neste caminho, vai ajudar a perseverar na sã doutrina. Aguarde um testemunho 3, que será tremendo e será muito, mas muito forte. Muito forte, muito forte. Eu irei te revelar as coisas tintim por tintim, passo por passo, sobre a minha vida social, espiritual, sentimental, acadêmica, profissional e ministerial. Amém. Paz e graça, Deus abençoe a todos vocês. Esse é o meu testemunho. Se subscreva neste canal, partilhe este canal, ajuda o canal a crescer para a honra e glória de nome de Jesus Cristo, de modo que o Evangelho seja pregado para todo mundo. Deus abençoe.